Olá, eu sou Hari Karan e nesse vídeo eu vou te contar como despertar a Kundalini. Então vamos começar entendendo o que é Kundalini, ou Kundalini, que claro, a gente acaba aportuguesando um pouco as palavras, isso é normal, não vejo problema nisso, eu falo Kundalini. Então, para simplificar, a gente pode entender Kundalini como energia da consciência. Aqui para o Ocidente, a gente trabalha, com essa visão de consciência. Mas quando eu falo isso, também tem uma certa confusão. Infelizmente aqui, por meio da ciência moderna, as pessoas falam de consciência como se fosse um fator intelectual. Mas não é isso que eu estou falando. Intelecto é outra coisa, Intelecto é um fragmento, da nossa mente ali importante, que a gente tenha, o intelecto, porém não é esse quesito, Quando a gente fala consciência, como seres humanos a gente tem um potencial de consciência absurdo, não de intelecto. O intelecto ele é limitado, como toda função, ela é restrita, a sua função. Então o intelecto ele vai querer aprofundar certo foco, Então se você foca em alguma coisa, o intelecto vai ajudar você a adentrar dentro daquilo, Então o intelecto ele tem esse potencial. Mas quando eu falo do potencial de consciência, é o potencial do próprio ser, que é infinito. Essa consciência ela não tem essa limitação, ela é infinita, ela é ilimitada, porque está além da mente. A nossa mente humana ela tem uma limitação, porque a mente é material, sutil, mas é uma matéria plástica que se expande, Então você pode trabalhar essa amplitude racional, intelectual, você pode expandir através dos estudos, que é o que a gente faz muito, Então você estuda, se especializa, faz mestrado, doutorado, PhD, que as pessoas gostam muito desses títulos e é ótimo você estudar e aprofundar. Mas isso não significa que você vai atingir um nível de consciência. Isso não garante. Consciência é um estado de experiência profunda. A gente pode trazer dessa forma. É uma conexão com esse ser infinito. Então, por isso que entra mais para esse campo espiritual. E é nesse pulo para esse campo espiritual que aí faz a separação, do joio do trigo. Então, onde muitas pessoas que ficam muito identificadas ao intelecto por questões racionais, querendo com uma comprovação de X e Y, elas não conseguem adentrar nesse campo espiritual, porque daí vai o fator de fé, de entrega, aceitação, que a gente vai falar também nesse vídeo. Então, Kundalini é essa força, essa energia de consciência que transcende a razão, o intelecto, transcende a mente e vai para esse campo espiritual. Por isso que é tão complicado falar disso, porque atravessar isso, é algo muito particular, muito íntimo, muito individual, mas que dá para ser feito. Por isso que como que eu posso despertar Kundalini depende desse fator, mas a gente vai adentrar mais nisso nesse vídeo. Então Kundalini é esse fluxo de energia infinita e ilimitada da nossa alma. E quando eu falo alma, obviamente, o nome do canal aqui, acredito que muitos que assistem esse canal já tenham essa abertura, não é difícil para você compreender o significado de alma, não apenas por um conceito, mas você entender que a tua essência é a alma, que anseia em se manifestar, e nos guiar para uma vida plena, para tal da vida eterna, como se fala em muitas ordens religiosas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Mas também, quando eu falo isso, é sair do fator de doutrina, dogmático, que também causa apego, Muitas pessoas ficam apegadas a esse fator de crença estabelecida sobre a alma, sobre a espiritualidade. E isso também impede o despertar da Kundalini, dessa força de consciência. Olha como é complicado, é um terreno arenoso, Você falar sobre isso e
e trabalhar a questão efetiva disso. E por isso eu separei em 5 pontos para facilitar essa nossa jornada aqui nesse vídeo. O primeiro ponto é: não se deixe levar pela experiência. Isso aqui é muito interessante. Eu vou ficar um pouco mais nesse ponto porque eu fiz uma pesquisa aí e vi que tem esse assunto de despertar Kundalini é bem popular. Você vai ver vários vídeos na internet. E muitos deles vai ter assim, a minha experiência sobre o meu despertar da Kundalini. E mesmo que não tenha isso enfatizado no vídeo, em algum momento outra pessoa vai querer falar sobre a experiência que ela tem sobre Kundalini. Até pelo fator histórico, né? De tal guru, ou de tal swami, ou fulano de tal falou sobre isso e aquilo. Falou sobre experiências a respeito de Kundalini. Então a maioria das pessoas se agarram nessa experiência de despertar da Kundalini. E eu quero trazer a questão de que você não precisa se deixar levar por isso. Esse é o primeiro ponto, é muito importante. Porque a experiência não quer dizer muita coisa. E bem provável que muitas experiências nem são de despertar da Kundalini. Eu tendo a dizer isso porque só se for um grande mestre, um grande guru, porque isso transforma a vida da pessoa por completo, assim, completamente. Porque experiência você está tendo o tempo todo. E claro, você às vezes vai ter uma experiência marcante, mais interessante, mas continua sendo experiência, mas eu vou provar para você por que esse ponto da experiência não é tão decisivo, principalmente quando falando de Kundalini. Vamos dar um exemplo para ficar melhor. Imagine que a pessoa sofreu um acidente grave e ela ficou entre a vida e a morte. Você vai notar algum certo padrão nesses relatos, né? Então a pessoa vai dizer que viu uma luz e que se sentiu muito em paz naquele momento que ela estava às vezes em coma, inclusive, e ficou um período, né, nesse transitando entre a vida e a morte. Eu nunca tive esse tipo de experiência, então eu estou falando da experiência dos outros. E você começa a analisar esses padrões. E você vai ver, inclusive, que muitas pessoas mudam completamente a personalidade dela. Às vezes era uma pessoa agressiva e ela sofreu esse acidente, ficou entre a vida e a morte, e de repente ela virou uma pessoa completamente diferente. Porque afetou, claro, vai afetar a psique. Dependendo, inclusive, do quão trágico foi aquilo, né? Dependendo de fatores de trauma ou período em que a pessoa ficou inconsciente, ficou em coma. Então tem vários fatores que realmente vão transformar a vida da pessoa. É claro que isso é um marco, não tem como negar. Você tem um fator ali, um acidente, e você tem um registro que é a experiência. Então tá tudo bem, mas o que eu quero trazer para você é o seguinte: a consciência, ela não negocia com a experiência. E quem diz isso é um grande mestre chamado Rupert Spira. Então quando o Rupert Spira fala a consciência não negocia com a experiência, isso é muito interessante, porque a gente precisa analisar o seguinte: a nossa natureza é a própria consciência, mas para muitos essa consciência está adormecida. E eu já vou chegar lá também para a gente falar um pouco de por que essa consciência está adormecida, que é o que as pessoas falam, né? Que a Kundalini está lá adormecida na base, a cobra está enroladinha lá, adormecida na base. Então o que acontece? A maioria das pessoas fica suscetível às experiências, principalmente as de rápido resultado. Então, inclusive, é por isso que você clicou nesse vídeo. Ou como é que um vídeo no YouTube, você clicando nesse vídeo, você assistindo um cara, vai fazer com que essa energia de Kundalini possa despertar dentro de você? Porque você quer uma experiência rápida. Porque eu falo que em 5 pontos eu vou ensinar isso. E eu não estou mentindo, eu vou ensinar você como despertar Kundalini. Agora você quer que aconteça isso em 15 minutos, 20 minutos, 30, ou o tempo que durar esse vídeo, já talvez você fique, ixi, esse vídeo tem todo esse tempo, vou ter que assistir todo esse vídeo para despertar Kundalini, você já começa a pensar 2 vezes. Então você quer uma experiência rápida. Essa é a nossa cultura atual, né? Então a gente vive isso. Experiências rápidas e transformadoras. Aí eu volto a falar, não se deixe levar pela experiência. Porque isso é muito perigoso, porque você fica atrelado, né, a algo que não é
a consciência. A experiência não é a consciência em si. Não se deixe levar pelas experiências, mas pelo silêncio da mente. Qual que é a experiência de uma mente silenciosa? Pergunto isso para você. Se você não faz meditação, se você não pratica yoga, fica muito abstrato. Você vai dizer, como é que é isso? Eu não sei. Mesmo eu que pratico yoga já há alguns anos, eu tenho certeza que muitas pessoas, meditadores, se perguntar qual é a experiência de uma mente silenciosa. Talvez ele vai dizer que é algo maravilhoso e tal, mas não tem experiência ali. Você meio que, na verdade assim, você se desvincula nessa necessidade de experimentar algo. Você se desvencilhar dessa necessidade de experimentar algo, porque note que quem quer experimentar? Deixa essa pergunta rolando no ar. Quem é esse que quer experimentar o despertar da Kundalini? É o ego. Então é como se o ego quisesse absorver, né, esse estado de consciência da Kundalini. E de certa forma o ego vai estar ali, no momento que você tiver uma experiência transcendental, uma experiência agradável, né, em que você tem o alinhamento dos chakras, por exemplo. Muitas das experiências que você vai ver na internet, as pessoas contando do despertar da Kundalini, nada mais é do que os chakras se alinhando e as pessoas, nossa, olha a Kundalini como está subindo e tal. É só um alinhamento de chakras, só. Isso é muito bom, é maravilhoso, que bom que você possa experimentar isso. Kundalini é um poder atômico explodindo dentro de você. Então, mas mesmo assim, não queira experimentar esse poder atômico e tal. Foque no silêncio da tua mente. Foque nesse desatar dessa necessidade de uma experiência. E para isso é meditação. Sem meditação, você não vai conseguir manejar corretamente esse despertar da Kundalini. Então, quando eu estou falando para você não se deixar levar pelas experiências, se deixe levar mais pelo processo meditativo. E quando eu falo processo meditativo, é o processo de você silenciar a mente, esse estado natural da mente, em que ela não está compulsiva, né? Não está com os vrits ali. Quando a gente fala vrits, é aqueles movimentos, né, de pensamentos ali tão ativos. Então você neutraliza, né, esses movimentos e consegue enxergar aquilo que é. Quando Rupert Spira fala a consciência não negocia com a experiência, ele está dizendo que na consciência estamos abertos a todas as experiências, permitindo que todas elas possam acontecer. Não uma experiência específica, que é o que muitas vezes a pessoa está esperando. Eu estou esperando essa experiência da Kundalini de elevação. Ou eu estou esperando essa experiência de Samadhi e não sei o quê. Porque você leu no livro, você viu alguém falando e você ficou com isso. De você estar esperando essa experiência. Então isso é um tormento. Então não vai por esse lado. Saia disso. Permita experimentar o que é para ser experimentado. Isso é muito mais interessante. Porque isso pode chegar ao cúmulo, inclusive, das pessoas dizer o seguinte, que eu experimentei a Kundalini e a minha experiência de Kundalini é melhor que a sua. Essa é uma ignorância total, mas isso pode acontecer. Porque se você não experimentou isso, então você não experimentou a Kundalini. Tá entendendo onde eu quero chegar? Por isso que não é o fator principal a experiência sobre Kundalini. Acho que ficou bem claro, né? E com isso a gente segue para o segundo ponto, que é esqueça a Kundalini e foque nos processos para o despertar. Então, Kundalini, sim, ela é uma energia em potencial, né, que pode e deve ser estimulada.
Então não estou negando a Kundalini, eu só estou falando para que você mude o teu direcionamento, né? Então você deve focar mais em tentar sentir, através dos processos e das técnicas, né, como é que está sendo essa condução de despertar. Porque se você tentar, volto para o primeiro ponto, sentir a Kundalini subir nesse foco da experiência, isso pode acabar sendo muito frustrante. Então, vamos para dar um outro exemplo, assim, é como se você tivesse com vontade de comer um morango bem saboroso, que você plante no teu quintal, né? Então um morango orgânico, assim, que tem realmente um sabor mais aguçado. E daí para que você tenha essa experiência, ó, volta a questão, né, dessa experiência, né? Como é que é a experiência de você saborear um morango orgânico que eu mesmo plantei? Isso é maravilhoso. Então, ao invés de você focar então nos procedimentos de plantio, que você vai ter que ter essas habilidades, né? De adubar a terra, de cuidar do clima, né, o ambiente que você vai colocar, né, aquelas sementes, né, para o morango germinar, o recipiente que você vai colocar, o tanto de água que você vai ter que, né, irrigar, e todas essas coisas. Mas não, né, você fica preocupado, né, pensando nesse doce sabor do morango e não se preocupa como é que vai plantar o morango. Então, ou faz de qualquer jeito, meio que assim, fazendo, acho que é assim que vai, acho que vai dar certo, e você fica. Então, tá entendendo? Deixa um pouco de lado como é que vai ser o sabor do morango e foque nos processos, porque pode ser que o morango vai sair, não vai sair direito como você estava imaginando, você tem que aperfeiçoar a tua técnica de plantio, até que, agora sim, nasceu o morango, e você conseguiu colher, inclusive antes das formigas comerem. E entende? Daí você, nossa, que maravilhoso. E quando você não coloca expectativa, a tendência da experiência é ser muito mais interessante. Porque muitas vezes você tem a expectativa da experiência e vai comer, era isso o sabor do morango, eu esperava mais. Vem a ser frustrante. E então foque no que é esse despertar. Como que eu posso fazer para que esse despertar aconteça? Então foque nesses procedimentos, porque existem vários procedimentos, não tem um ou dois, porque a gente está falando de yoga, né? Pelo menos assim que eu conheço o despertar da Kundalini. Você tem que ter uma mínima noção de yoga, né, ou de técnicas que trabalhe, né, esse estado de unidade, e você consiga cultivar, né? Então, voltando para esse exemplo do cultivo dentro de você. Então, ao invés de chamar de despertar, né, desse florescer da Kundalini. Então, entenda que a Kundalini é como se fosse essa flor que quer desabrochar dentro de você. Então, cuide do teu corpo, que é o recipiente, né? Porque é aqui que essa experiência vai acontecer. Como é que você quer ter uma experiência maravilhosa se essa estrutura física mental não está adequada para essa experiência? Já pensou nisso? E aí vai uma outra questão que também eu já vi alguns vídeos na internet, né, que a Kundalini é algo muito perigoso, ou quais as consequências dos riscos da Kundalini e tal, porque tem gente que tem experiências que não são muito agradáveis. Por quê? O recipiente não está muito legal. Então, o teu corpo físico está intoxicado, a mente muito confusa, né, cheio de bloqueios, embotada, né, com muitas crenças e tal. Então, por isso que é importante você focar nesse processo aqui de aliviar os percalços, né, dessa energia, porque essa energia ela vai subir e vai encontrando esses desequilíbrios. Então, se você for diminuindo esses desequilíbrios e balanceando, né, o teu campo energético, você vai pavimentar essa energia para a Kundalini suba e você tenha esse despertar de consciência. Então é como uma via, né? Como se você vai andar de carro e tá cheio de buraco na estrada, por exemplo, e vai dificultar para você chegar aonde você quer ir, né? E você tem obstáculos na pista, vai ter que pegar uma outra rota, é mais ou menos isso. Então o teu corpo está todo embotado, tua mente
toda bloqueada, né? Então está tudo travado. Como é que essa energia vai subir? E se você faz um processo muito forte, essa energia ela vai subir de alguma forma, inclusive, porque ela sobe ali pela medula, né? Pelo um canal sutil que a gente chama de Sushumna. Então é uma energia sutil, porém ela é poderosa, e se ela consegue subir no meio dessa turbulência, tende a manifestar e evidenciar, de certa forma, isso que está sendo vivido, né, que não é tão agradável. Então daí a pessoa tem uma experiência que não é agradável, ela vai culpar a Kundalini. É você que permitiu essas experiências estarem, vamos dizer assim, escondidas dentro de você, e agora quando sobe a consciência, e para que você tenha uma experiência de consciência, é preciso essa purificação. E daí para acontecer essa purificação, vem à tona essa sujeira, né? E daí você tem uma experiência um tanto desagradável. Isso acontece muito, o pessoal toma ayahuasca, por exemplo, achando que vai, né, abrir, expandir a consciência, e vai acontecer, só que a pessoa passa mal, muitas vezes, porque está cheio de toxina. Então, aí a pessoa ela quer ter uma experiência de consciência, mas não quer purificar isso aqui. Então, a coisa não está encaixando, tá entendendo? Então é isso que acontece. E daí você pergunta, tá, então como é que eu posso fornecer um ambiente agradável para essa experiência e para que eu consiga despertar a Kundalini? Aí vem o terceiro ponto. Consolide uma prática regular, um sadhana. Aí você vai me perguntar, tá, Hari, o que é sadhana? Eu não gosto de falar prática pessoal porque aí induz muito ao ego, né? O ego é a persona. Então, prática individual, do teu ser. Por isso sadhana eu acho mais interessante, porque sadhana significa esse acertar o alvo, você ir direto ao ponto. E ir direto ao ponto é o quê? Você ir de encontro ao teu ser. E isso é o suprassumo do yoga. Se você fala para mim, Hari, eu vou estabelecer um sadhana na minha vida, eu faço assim, que bênção. E que isso se realize, porque isso realmente daí é um processo que pode transformar a tua vida. Então, quando você fala que vai estabelecer um sadhana, isso é um sinal que você já entendeu que a prática do yoga regular na tua vida, né, tem uma chance maior de você despertar esse estado de consciência. A maioria leva o yoga assim como uma atividade física, né? E não é bem isso, né? A prática de yoga é a consolidação de um estado espiritual, né, em que você vivencia o teu ser. E não é uma coisa que você faz assim por fazer. Talvez no começo isso aconteça, porque às vezes você, Hari, mas eu estou conhecendo o yoga, então tudo bem. Faz uma vez na semana, 2 vezes na semana, tá ótimo. Porque você está ali degustando, você está experimentando, você está deixando entrar na tua vida. Mas se você já pratica yoga há algum tempo e não faz sadhana, então essa é a oportunidade. Para que você deixe a energia de Kundalini consumir o teu ego, queimar o teu ego como um todo. Isso é muito maravilhoso, pode ser assustador no começo, mas é maravilhoso. Parvati desperately wanted to marry Shiva. So she hired help, the god of Kama, Kamadeva. He's the original Cupid. Usually Cupid renders you quite stupid. So he hid behind a tree and shot a flower arrow at Shiva. The flower arrow hit him and he opened his eyes from his meditative state, and this beautiful Parvati was sitting there. And suddenly something stirred up within him and he felt desire for her. Then he got angry, who did this to me? And he looked, Kama was looking from behind the tree at his success. Then he said, you idiot, you disturbed my sadhana and put this desire in me. And he opened his third eye and he burnt him into ashes. You need to understand, any kind of desire
lustfulness arises not from outside but from inside. So Shiva burnt Kama into ashes. Means not that he looked at somebody who was behind a tree and burnt him. When he saw desire rising within him, he opened his third eye. Third eye is an inward eye, not an outward eye. These two eyes are enough to see the world. These two eyes can grasp everything that is physical. Now you want to see something which is not physical in nature, the only way to look is inward. So if you have an eye which can look inward, that is the third eye, not an extra appendage or an opening in your forehead. Third eye is referring to an inner dimension. Two eyes to see the physical. To see the non-physical, there's another eye, which is an inward eye. Why are they talking about the forehead? Because that is where it is located. Agna Chakra, this is the chakra between the eyebrows, which is an inward vision, because it's all about turning inward. Mas para isso exige um pouco de disciplina. E você desenvolve disciplina se você sente essa chama, que é como se fosse, vamos chamar assim, né, como a Kundalini é a força da tua alma, né, esse estado de consciência, então é como se fosse a tua alma dizendo: deixe eu subir, deixe eu tomar conta de você. Você está com essa chama acesa lá embaixo, começando a desabrochar, essa cobra querendo subir, mas tem muito medo, muita coisa ainda te impedindo. Então é normal, né? É assim mesmo. Então quando a gente está falando de você aplicar uma prática regular, você favorece esse ambiente do despertar. E você sai desse campo das ideias e coloca em prática, Karma Yoga. Você deixa queimar os karmas que não servem mais e passa a servir a tua alma. Isso é Karma Yoga. Mas sem uma prática regular que você faça, de preferência todos os dias, mas de forma regular, não há como medir a capacidade de despertar. Fica muito a esmo, tá entendendo? Pode ser que desperte amanhã, ou daqui a 10 anos, ou talvez só em outra vida. Mas tende a despertar, porque a Kundalini quer subir, a tua alma quer se manifestar da forma mais pura possível. É que a tua alma está se manifestando agora, nesse momento, senão você não existiria. Mas ela quer que você seja todo o potencial de consciência que você pode ser. A tua alma quer isso, porque ela é você. Ela só não quer que você fique se mascarando nesse ego, né? Se escondendo atrás desse ego, que daí muitas vezes esse ego fica naquela meia coisa, assim, naquela vida meio assim, né? Não, você tem que ser o teu potencial, sem medo, sem a necessidade de se esconder atrás, né, de algo. Sem ficar preso nessa dualidade, né, entre o certo e o errado. E você conseguir agir da forma mais pura possível, porque daí não tem erro. Quando você age de forma consciente, intuitiva, pura, não tem erro. Esse é o caminho do Dharma, né, que a gente fala dentro do yoga. Então eu tenho certeza que você quer isso. No fundo você quer isso. Talvez o teu ego vai dizer: não quero isso, eu quero de um outro jeito. Tudo bem, talvez teu ego vai te puxar a despertar de uma outra forma, que não seja dentro do yoga. Mas enfim, daí eu não posso te ajudar. O que eu posso te ajudar é através do yoga. Então por isso que, se você quer desenvolver uma prática individual, um sadhana, e não sabe como, fica tranquilo que eu vou deixar ali na descrição desse vídeo um sadhana que eu fiz recente, o último que eu fiz com o pessoal, de 52 dias. Foi muito legal, porque é um sadhana para refinamento mental. Bem desafiador, mas é viável para qualquer pessoa, mesmo que você nunca tenha feito yoga, você pode fazer. São 4 ciclos, são 4 módulos de 13 dias. Então, desses 13 dias você vai desenvolvendo ali, gradativamente, essa prática. Então é bem legal, eu gostei muito de fazer essa prática. Eu vou deixar aí
com um bom desconto, que é para você não ter desculpa, para você pegar e fazer. Eu sempre utilizo o Hotmart, né, que é uma plataforma super segura, que é inclusive a plataforma que eu faço também os encontros semanais. Eu vou deixar também o link se você quer fazer prática toda semana, uma prática completa de Kundalini Yoga, que ajuda nesse processo de despertar que eu estou falando aqui. Mas se você quer só essa experiência pontual de você pegar e se programar e fazer em 52 dias uma prática bem poderosa, poderosa mesmo, para desbloquear, tá aí. Então essa é a oportunidade de você pôr na prática, tá? Mas se você não quiser, tudo bem. Continua aqui no vídeo, porque isso pode te levar a outros caminhos, ok? E por que praticar assim regularmente, inclusive fazendo dias seguidos, vai ajudar? Por que isso é relevante? Porque assim você consegue perceber em você o quanto que você estava intoxicado. E você vai percebendo essa desintoxicação fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Porque é como se fosse um laboratório, é a prova científica. Se você quer uma prova científica, tá aí. Só que você só consegue essa prova científica com você mesmo. Porque a outra pessoa vai fazer, o resultado é diferente. Porque ela tem as experiências dela, a história dela, o processo de intoxicação que ela tem é diferente do teu. Por isso que a tua experiência é única, mas é comprovada porque o yoga é a ciência mais pura que tem, e mais antiga inclusive, e está aí até hoje porque funciona. Mas é claro, então, mas aí você faz seguindo, né, uma linhagem, uma tradição, que é a minha proposta. Então não estou falando isso porque eu inventei da minha cabeça. Essas técnicas que eu compartilho com vocês eu não invento na minha cabeça. Isso são procedimentos que vêm de tradições muito sagradas. Então se você faz de forma sagrada, se você honra esse processo, você se abre, né, a esse campo e você colhe esses frutos. Simples assim. Então é muito importante que você entenda esse processo de pôr em prática em dias consecutivos, até mesmo porque a gente vive hoje em dia uma cultura que tem péssimos hábitos, que não são favoráveis a um estado de consciência plena. A gente sabe disso, as redes sociais mesmo. Então a gente fica ali querendo essa coisa imediatista, como eu falei. Que se não acontecer dentro desse vídeo, se nesse vídeo eu falando eu não tiver um estado de consciência, aí não adianta, eu não quero. Não, você vai ter que arregaçar um pouquinho as mangas e pôr isso em prática na tua vida. Não tem jeito. Inclusive, o Kundalini Yoga, tem muita gente que torce um pouco o nariz, porque ele acelera um pouquinho esse processo, inclusive. Porque a gente pula algumas etapas. Então, ele não é bem o yoga clássico. Se você for no yoga clássico, vai demorar mais tempo. E porque você vai fazer de forma bem embasada. Mas no Kundalini Yoga a gente dá uma acelerada, até porque muitos conceitos já estão implantados na nossa cultura. E muita coisa a gente precisa acelerar o passo também. Porque senão, né, a coisa não vai rolar. A gente conseguir também harmonizar isso, né? Então a gente não pode ser tão lento aí no processo de elevação de consciência, mas também não pode acelerar muito. Então o que eu proponho dentro do Kundalini Yoga é esse meio termo, para que a gente consiga fazer num tempo hábil. Então por isso eu estou falando, em poucos dias, poucos meses, você tem um resultado favorável. Eu já fiz prática de 1000 dias, e aí você consolida algo de forma muito convincente. Porque um sadhana de 1000 dias você vai explorar isso ao máximo. Então quando eu falo aí em 52 dias de prática, 40 dias, 21 dias até, é o mínimo do mínimo assim, que você tem que fazer para consolidar uma certa experiência de perceber essa desintoxicação. Então talvez o que você vai experimentar não é a Kundalini subiu e pronto, acabou, porque isso também não é assim que acontece, não é
interruptor, né? Então, você não tem um relé dentro de você que liga e desliga. A gente não é uma máquina nesse sentido. É claro que a gente tem um maquinário orgânico muito poderoso e você tem que saber lidar com esse maquinário orgânico. Diferente de um computador, de um celular que você liga e desliga. Você não é esse tipo de máquina. Mas existe um maquinário aqui que está disponível para você. Então, se você sabe ajustar o teu corpo e a tua mente para que esse estado de consciência se eleve, pronto, é isso. Então, isso envolve também, por exemplo, você ajustar a tua alimentação, que aí é um fator que pega o calcanhar de Aquiles de muita gente. Para que você, por exemplo, evitar comidas ultraprocessadas, né, livre de sofrimento animal, porque isso influencia diretamente o teu sistema nervoso, o teu sistema glandular. E daí a pessoa vai dizer, não, mas aí eu não vou mudar minha alimentação, porque eu gosto do churrasco, daquilo lá. Vamos fazer um churrasquinho esse final de semana? Anima não? Pô, anima muito. Não dá, gente, tô numa pegada vegana, aquela coisa da indústria agro que afeta o meio ambiente, não compactuo mais. Bom, tudo bem, Kátia, não precisa ir, não tem importância. Nossa, mas Pra que isso, pra que falar assim? O que eu te fiz? Não. Ok, então fique com o teu churrasco e fique com a prática. Você talvez vá sentir aí, quando começar a subir a energia, você vai sentir às vezes um mal-estar, porque é teu corpo querendo se livrar, né, daquele alimento que está estagnado, né, da energia que aquele alimento deixou em você. Estou dando um outro exemplo, né? Você manter uma alimentação leve para que você possa ter a leveza, né, das sensações que essa energia tem. Porque a gente pode também falar da alimentação mental. Então, o que você está assistindo, quantas horas você fica ali vendo vídeos e o quanto que isso fica na tua psique. E isso também infla, isso também intoxica e impede de você ter um processo de despertar adequado. Então, esse é outro fator, é importante também você considerar. Então, de certa forma, o teu ego está inflado porque o corpo físico e a mente estão com muita inflamação. Então, isso é um grande empecilho para que você tenha um despertar de consciência. Ou isso vai entrar dentro dessa experiência. Se você resolver aplicar, né, o despertar de alguma forma, a tua experiência vai ser afetada por essa inflamação, por essa intoxicação. Então aceite isso, não tem problema. O quarto passo é aceitar as tuas sombras. Porque, ok, acho que você entendeu que você tem que preparar o teu corpo e a mente para transcender a uma experiência comum, né? Então você está experimentando coisas que já estão comuns, o teu campo está habituado a certas experiências, mas como você quer despertar Kundalini, despertar o teu potencial de consciência, você vai ter que deixar isso aqui fluir. Então, aceite essas experiências que vierem meio deturpadas, não tem problema. Aceite isso. Então, esse é o quarto passo. Importante você aceitar, não querer negar. Você fala, eu experimentei isso, aquilo, e começa a evitar certas experiências. Porque quando você começa a praticar Kundalini Yoga, no caso, você encara um procedimento de purificação muito forte. E você começa a acessar locais que estavam estagnados, questões mal resolvidas, e tendo a possibilidade de curar isso. Então, aceitar a experiência que você está tendo é um processo de cura. E a energia de consciência é isso, né? É essa cura que vem. Então, quando você nega certas experiências, você também está negando a própria energia de consciência. E por isso que eu falei desses procedimentos de você fazer práticas regulares para que você comece a perceber que antes você não tinha força para lidar com certas coisas e de repente você começa a ter mais força. Isso é sutil e você registrar isso pela experiência, você vai começar a se dar conta. Eu estou tendo mais força porque eu estou incluindo essas práticas e essas práticas estão me purificando. Então é essa percepção, sobre tudo, sobre qualquer tipo de experiência que você está tendo, sem julgar as experiências. Então sinta-se feliz em poder confrontar essas sombras, né? Aquilo que estava reprimido e começa a sair.
e você começa a perceber, nossa, isso estava dentro de mim. Então acolhe, né? Honre isso. Isso é importante. Porque Kundalini é o amor incondicional. Essa energia de consciência é amor incondicional, que tem a capacidade de acolher tudo. Porque todas as experiências são possíveis quando você tem essa ampliação do amor. O amor não é mais condicionado, né? Porque às vezes as pessoas têm essa ideia do amor condicionado. O amor, ele é incondicional. Ele abraça tudo e todos, tudo e toda, qualquer experiência. Tá? Isso é muito forte. Então, ame tudo que já passou na tua vida, para que você possa abraçar e amar tudo que tem para vir. E para a gente finalizar, o quinto ponto que eu peguei do professor Hermógenes, em que ele diz: entrego, aceito, confio e agradeço. Isso é maravilhoso. Porque isso fecha, né, tudo isso que a gente está falando. Porque você não desperta a Kundalini para acariciar o teu ego, não é mesmo? Porque quando você senta para fazer a tua prática regular, essa prática de despertar, a tua prática de Kundalini Yoga, talvez o teu ego ele queira muito ainda sentir aquela experiência que foi determinada, né, de um estado de iluminação e etc e tal. Mas foque no que eu te falei, na prática sincera, focando nos exercícios, aprimorando o que é preciso ser feito, deixando de lado essa expectativa, ou seja, se entrega à prática. Aceite ali as experiências que estão ocorrendo durante a prática. Então, às vezes você vai tirar a coriza do nariz, você vai soltar gases, e é isso, porque você está eliminando. Então, aceite o que estiver acontecendo ali naquele momento de prática, que é o processo de purificação. Então, e daí você dá o teu melhor e confia. Esse teu melhor não é para o teu ego. Você está entregando para a tua alma, para o teu ser. Então confia, entrega isso, confiando, né, que aquilo é o melhor que você está dando. E agradece, independente do resultado. Então faça isso em cada prática. E você vai percebendo quanto isso vai se ajustando dentro de você. E esse despertar, quando você vê, ele é natural. Ele já aconteceu, ele está acontecendo, né, melhor dizendo. Porque ele está acontecendo agora. É isso que eu queria dizer sobre o despertar da Kundalini. É muito abrangente, aqui é claro que é só uma pincelada, eu coloquei aqui 5 pontos, mas que eu acho que são bem interessantes para você não ficar preso a certos conceitos. E também fica o convite para você fazer uma prática e colocar isso à prova, isso é muito importante. Aproveita, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curte o vídeo e compartilhe com as pessoas que esse assunto é interessante, isso possa tocar as pessoas de alguma forma, né, porque esse é o propósito desse canal. Mas é importante você se manifestar, né, e comentar também sobre isso, porque isso tudo ajuda o algoritmo a entender que esse vídeo é relevante. Gratidão, a gente se vê no próximo vídeo.